Boa tarde. Quem de nós é realmente cego? Quem de nós consegue ver realmente? Olha-me, diga-me, sem ironia e sem ego, o que vês exposto à tua frente? Acaso consegues ver o mundo na ponta dos dedos de tua mão? Acaso consegues com tua audição ver um lugar preenchido e profundo? Ou acaso consegues com teu olfato ver os aromas e cheiros ao teu redor a bailar? E agora diga-me se consegues de fato, e se conscientemente consegues ver sem imaginar. Pois tens apenas uma única visão, a visão do olhar, mas não tens toda a outra dimensão, de poderes ver o mundo na simplicidade de o contemplar. Quem de nós é realmente cego? A hipocrisia que a sociedade soube criar, num profundo e doentio peito-cego, cego-te até a alma sem te alertar. E agora fechem os olhos e me digam, sem ironia e sem ego, quem de nós, meus amigos, é realmente o cego? Eu me lembro muito bem, eu estava no primeiro ano do ensino médio, era 2006, e nessa época eu percebi que a cada dia que passava eu enxergava menos. A cada dia que passava, a lupa especial que eu utilizava não aumentava tanto mais. A luminária que eu usava na minha mesa não iluminava tanto mais. E as canetas especiais que eu utilizava também não escreviam tão bem assim. Até que um dia eu estava numa aula de português fazendo um exercício de ortografia e um amigo meu virou para mim e disse: Felipe, você acabou de escrever 3 linhas na mesma linha. E eu olhei para o meu caderno e eu não enxergava. Eu poderia ou não ter feito aquilo que ele disse, mas eu não enxergava. Nesse momento eu tive que olhar para dentro e, apesar de toda a força que eu estava fazendo para negar aquilo que acontecia comigo, eu tive que me dizer: Felipe, para de se enganar, você está cego. E eu admiti que eu estava cego naquele momento. No entanto, a aceitação disso foi muito difícil. E por isso eu comecei a achar que tudo o que acontecia comigo era muito injusto. E comecei a duvidar da própria existência de Deus. Porque para mim não tinha como, não podia existir esse cara todo poderoso, bom e justo, que todo mundo falava, quando aquilo estava acontecendo comigo. E além de não acreditar em Deus, eu não acreditava em mim mesmo. E comecei a não gostar da vida que eu tinha. Eu entrei num ciclo de pensamento que hoje eu chamo de o mundo do e se. Eu pensava assim: e se eu não fosse cego? E se eu não fosse gordo? Porque nessa época eu tinha chegado a 140 quilos com 15 anos de idade. E se eu não fosse eu? Eu odiava viver a vida que eu vivia. Eu queria viver qualquer vida que fosse, desde que não fosse a minha. No entanto, a única possível de ser vivida era aquela que estava ali para mim. Eu odiava ela. Eu passei o ano de 2006 assim, quase em depressão. No entanto, por uma junção de amigos, família, psicólogo, alguma coisa começou a mudar dentro de mim no ano de 2007. Eu comecei a perceber o valor da vida. E comecei a perceber que a responsabilidade da mudança era única e exclusivamente minha. E comecei a perceber que não valia a pena viver daquele jeito. Eu tinha apenas 15 anos de idade, tinha muito tempo pela frente e ainda dava para ser feliz. E eu comecei a mudar. Eu emagreci 44 quilos em 6 meses naquele ano e comecei a pensar no meu futuro. O planejado de fazer faculdade lá em Linhares mesmo e tocar os negócios dos meus pais começou a ser questionado dentro de mim. Eu comecei a entrar num outro tipo de e se. E era assim: e se eu saísse de Linhares? E se eu fosse para o mundo? E se eu fizesse até uma universidade federal? E se desse tudo certo? E fosse bom demais? E com isso, eu comecei a quebrar a bolha de dependência que eu tinha criado ao redor dos meus pais. E no fim do ano de 2008, passei em Engenharia de Produção na UFES e passei em Física na UFOP, Federal de Ouro Preto. Visitamos as 2 universidades e, por uma questão de receptividade e adaptabilidade do lugar, escolhemos Ouro Preto. Eu fui para lá em março de 2009. E aí era outro mundo, era vida universitária, muita gente para conhecer em muito pouco tempo, muita coisa nova. No entanto, na 3ª semana de aula, eu comecei a perceber que eu estava morrendo de saudade da minha família, eu precisava voltar.
Só que para chegar de Ouro Preto até Linhares, é necessário pegar 2 ônibus diferentes. E na minha cabeça, para eu fazer isso sozinho, era inconcebível. Com isso, eu falei isso com os meninos que moravam comigo, que me convenceram a ir para Linhares, e me convenceram que ia dar certo. E eu decidi não só ir, mas ir de surpresa. Meus pais não iam saber, não. E fui, combinei com uma tia minha, com um amigo meu, e fui de Ouro Preto para Vitória, de Vitória para Linhares. Quando eu cheguei lá, sozinho, independente, de surpresa, minha mãe me viu na porta de casa, minha mãe simplesmente ajoelhou e começou a chorar. Porque aquele foi o ato de liberdade na minha vida. Foi meu grito de independência ou morte. Eu disse para todo mundo, sem precisar dizer uma palavra, que dali para frente eu era independente, que ia dar tudo certo e que podia confiar em mim. Principalmente, eu podia confiar em mim. E confiei, deu tudo certo. No segundo semestre de 2009, eu pedi transferência para engenharia de produção. Só tinha uma vaga e passei. E, não satisfeito com isso, decidi fazer um intercâmbio. Tranquei a faculdade e fui para os Estados Unidos, passar 6 meses lá. E aprendi a cultura, aprendi a língua e, principalmente, aprendi a pedir e receber a ajuda dos outros, coisa que eu não sabia fazer e algo tão necessário para o ser humano. E voltei no segundo semestre de 2010, comecei a engenharia de produção e percebam que eu tinha sido um dos melhores alunos do ensino médio, eu passei em 4º lugar na UFOP, eu era o melhor aluno da turma de física disparado, eu tinha ido para o intercâmbio sozinho e eu ainda achava que eu era incompetente, só porque eu era cego. E isso me matava por dentro. Porque o fato de eu ser cego é a única coisa que eu não consigo mudar na minha vida. Todo o resto dá, todo o resto é possível, mas ser cego não. E esse era o único motivo que me fazia acreditar que eu era incompetente. No entanto, eu passei no processo seletivo da Projet, a empresa júnior do meu curso. Isso me fez começar a pensar que talvez eu não fosse tão incompetente assim. Que talvez eu merecesse alguma conquista na vida. E talvez o fato de eu ser cego não representasse nada para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu comecei a me desenvolver, segui carreira na empresa, cheguei à presidência da empresa júnior em 2013. E 2013 foi um ano muito intenso, tanto para mim quanto para o Projet. Nós dobramos o número de membros, nós dobramos o número de projetos realizados e aumentamos o faturamento de 11 mil para 178 mil em apenas um ano. Recebemos uma premiação no Prêmio FEGENG, que é o evento de premiação realizado pela Federação Mineira de Empresas Juniores. Eu fui eleito presidente do Conselho da Federação para o ano de 2014. E em 2013 ainda, eu tive uma experiência incrível, muito satisfatória na minha vida. Eu fui convidado para dar minha primeira palestra. E quando isso aconteceu, eu comecei a perceber que a minha felicidade estava diretamente atrelada a fazer outras pessoas felizes, a trazer reflexões e conclusões para que a vida das pessoas ao meu redor fosse um pouquinho mais feliz. E aí começou a jornada de descoberta da minha missão, ou do meu lugar natural. Em 2014 eu fui o presidente do conselho da FEGENG, liderei 104 pessoas nisso, formei engenharia de produção na UFOP, comecei a trabalhar como coach, coisa que eu faço até hoje, encontrei o amor da minha vida e fui eleito presidente do Conselho da Brasil Júnior, que é hoje a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. E nesse ano de 2015, eu tenho esses 2 grandes desafios, tocar o Conselho da Brasil Júnior e atuar como coach, agora que eu voltei para Linhares, estou tocando meu projeto lá. E eu consegui concluir a jornada de descoberta da minha missão. A minha missão é formar pessoas mais felizes e preparadas para a vida. É para isso que eu vivo, é com isso que eu sou feliz. É só com isso que eu sou feliz. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer isso. E todo mundo devia percorrer essa jornada de descoberta da sua missão. E ela é fruto de uma busca muito intensa pelas suas verdades, pelas verdades mais internas do seu ser. Descobrir quem você realmente é, o que você quer e o que realmente te faz feliz. Os gregos acreditavam que nós vivemos num cosmo ordenado. Portanto, tudo tem um lugar específico para estar. E só nesse lugar, cada coisa consegue exercer a real função para a qual foi feita.
É como se fosse um relógio. Num relógio, cada peça tem uma finalidade específica e um lugar específico. E só nesse lugar, a peça consegue exercer a sua real função. Se uma peça estiver fora do lugar no relógio, tanto o relógio quanto a peça não vão conseguir funcionar direito. Assim como o relógio, é todo mundo. No mundo, o vento venta porque ventando poliniza, porque ventando refresca. E venta do único jeito que poderia ventar. E assim como o vento, são os seres humanos, que têm o seu lugar natural, como diria Aristóteles. Lugar onde encontram a felicidade mais genuína, onde se sentem fazendo aquilo que foram feitos para fazer. E essa deve ser a nossa busca, pessoal, pelo lugar natural, onde somos vento que venta. E eu hoje formo pessoas mais felizes e preparadas para a vida. E demore o tempo que for para você achar o seu lugar natural. Mas uma vez que você achou, não recue ante nenhum pretexto, já disse o filósofo Nietzsche. Pois quem tem por que viver, aguenta qualquer como. E essa deve ser nossa busca, pelos porquês da nossa vida. Por que vivemos, por que somos felizes. E quando você encontra os seus porquês, tudo fica muito mais fácil. É muito mais fácil lidar com o fato de você ser cego, quando você entende que a finalidade e o significado da sua vida está em formar pessoas mais felizes e preparadas para ela. E é muito melhor viver assim. E quando você entende isso, é que você compreende que o que acontece com você é muito menos importante do que o que você faz com o que te acontece. Aconteceu de eu entrar no movimento Empresa Júnior. Eu não queria na época, foi uma professora minha que me convenceu de que eu era capaz. No entanto, eu que fiz com que ele fosse o maior ponto de desenvolvimento da minha vida. E aconteceu de eu ser cego. No entanto, eu que fiz com que isso não fosse problema nenhum no meu desenvolvimento pessoal e profissional. E ao contrário do que muitos pensam, e muita gente assusta quando eu falo isso, eu gosto e muito de ser cego. Porque se eu não gostasse de ser cego, eu não gostaria de ser quem eu sou. Eu já tive essa experiência, é horrível. Hoje eu sou apaixonado por mim mesmo. E é muito melhor viver assim. Certa vez eu ouvi de que se você está insatisfeito com alguma situação, que você se apresente a ela. Não fica parado, reclamando. Isso faz todo sentido, porque só existem dois motivos pelos quais você não faz nada para que algo mude. Ou você está satisfeito com aquilo, ou aquilo não te interessa. Mas a sua vida interessa. Eu tenho certeza disso. Então não adianta ficar reclamando que está ruim ou que está difícil. Adianta mudar. E se a situação que você experimenta não for passível de mudança, mude como você pensa com relação a ela. E é muito melhor viver assim, pessoal. E eu espero que vocês tenham percebido que a jornada de descoberta da sua missão, do seu lugar natural, da sua causa de vida, é uma jornada unicamente sua. Ela é por você e para você. É você, seus desafios, os seus valores que farão ela acontecer. E é necessário que você olhe para dentro e enfrente as suas sombras, por mais assustadoras que elas sejam, para que quando você olhar para fora, você seja capaz de encontrar luz. E acima de tudo entenda que a vida que vale a pena ser vivida não pode ser outra senão a sua, porque ela é intransferível, ela é inadiável e ela é inevitável. Ela acontece com você e agora, independente das dores que você tenha. É sua maior responsabilidade fazer com que ela seja uma vida feliz. E para isso, só existe mesmo uma única receita, pessoal. Conhece-te a ti mesmo, e só assim serás feliz. Muito obrigado.